por desmentir o Gordon Ryan. Ele costuma dizer que venceu mais medalhistas da DCC do que qualquer outro grappler da história, mas parece que isso não é verdade. Ou é? A gente conferiu, então fica aí comigo para saber mais sobre isso. Sejam bem-vindos ao BJJ Black Sheep Fit, seu programa de treinamento voltado para o jiu-jitsu. Mesmo você não sendo profissional e só quer melhorar na sua capacidade física para o jiu-jitsu, aqui é o lugar. Rapaz, por essa eu não esperava. A gente já ouviu algumas vezes o Gordon dizendo que venceu mais medalhistas do ADCC do que qualquer outro grappler da história, certo? Inclusive, ele postou exatamente essas palavras em um post há uns 8 meses atrás, quando ele postou os seus exames médicos antes da luta de exibição contra o Felipe Howie. Porque muita gente estava reclamando que ele nunca luta contra atletas de alto nível e tudo que ele faz é reclamar da barriga dele. Aí, ele postou esses exames provando que ele tem realmente um problema no estômago dele e que ele tem lidado com isso há uns 4 anos, que foi causado pelo uso prolongado de antibiótico. E nesses 4 anos, ele estava invicto e venceu mais medalhistas da DCC nesse período do que qualquer outro grappler na história em toda a sua carreira. Pois bem, o Grappler Insider fez uma pesquisa e parece que não. Eles fizeram um artigo comparando quantos medalhistas do ADCC o Gordon Ryan venceu na sua carreira em comparação com o André Galvão. E olha que eles compararam toda a carreira do Gordon e também do André. O que eles fizeram? Eles foram no BJJ Heroes, viram o recorde dos dois e aí eles contaram o número de medalhistas do ADCC que cada um venceu. Só que, por exemplo, se alguém venceu um atleta mais de uma vez, eles contaram somente como uma vitória. Outra coisa, eles fizeram 2 contagens. Um contando todos os competidores que ficaram de 4º lugar para cima e o outro contando somente os que ficaram em 1º, 2º e 3º, os medalhistas. Por quê? Eu acredito que o 4º lugar não ganhe medalha, mas ele tem a sua vaga garantida para o próximo ADCC. Então a gente vai comparar aqui os dois. A começar pelo Gordon Ryan, na contagem deles ele venceu o Xande Ribeiro, o Craig Jones, o Gabriel Gonzaga, o Jackson Souza, o João Rocha, o Kainan Duarte, o Kino Cornelius, o Giles, o Hulk, o Ali, que ficou em 4º, o Bochecha, o Matheus Diniz, o Cyborg, o Rômulo Barral, o Toquinho, o Rustan, o Wagner Rocha, o Vinícius Trator, o Vitor Shaolin e o Yuri Simões. Esses foram os nomes que o Grappling Insider colocou. Então, pela contagem deles, o Gordon venceu 18 medalhistas do ADCC e 20 competidores que ficaram em 4º ou mais. Só que eles contaram que o Ali e o Rustan ficaram em 4º lugar no ADCC. O Ali sim, mas o Rustan não, ele ficou em 3º no ADCC em 2015. Então, pela forma que eles fizeram, deveria ter ficado 19 competidores sem contar com o 4º lugar e 20 competidores contando com o 4º lugar. Já o André Galvão, na contagem deles, ele venceu o Xande Ribeiro, o Yoshida, o Braulio Shima, o Claudio Calazans, o Davi Ramos, o David Avelan, o Verdun, o Preguiça, o Jackson Souza, o Kino Cornelius, o Léo Nogueira, o Márcio Cruz, o pé de pano, o Bochecha, o Mike Fowler, que ficou em 4º no ADCC 2007, o Murilo Santana, que ficou em 4º no ADCC 2011, o Nino, o Orlando Sanches, o Otávio Souza, o Pablo Popovic, o Rafael Lovato, o Cyborg, o Rodolfo Vieira, o Rômulo Barral, o Toquinho, o Rustan, o Tarsis, o Alexandre Cacareco, que ficou em 4º no ADCC 2007, e o Vini Magalhães. Então, pela contagem deles, o André Galvão venceu 28 competidores contando com o 4º lugar e 26 sem contar o 4º lugar. Então, de acordo com a contagem do Grappling Insider, aquela alegação do Gordon Ryan é falsa. Ih, rapaz. Mas na contagem do André Galvão, eles contaram todos que o André venceu tanto no kimono quanto no sem kimono. Ou seja, eles estão considerando as 2 modalidades. E como o Gordon não especificou em sua fala que era exclusivamente no gi, então beleza. Mas, obviamente, eu conferi
nome por nome, para ver se eles não haviam esquecido de ninguém. E se os atletas que eles venceram, se na época já eram medalhistas do ADCC. E então eu refiz a lista e excluí alguns nomes que o André Galvão venceu no kimono. Eu deixei exclusivamente para o no-gi, porque como a gente sabe, são duas modalidades bem diferentes, né? E o ADCC é no-gi, né? Então, vamos considerar somente o no-gi. Eu usei como base o BJJ Heroes e confesso que me deu bastante trabalho para fazer isso. Já aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí e dá essa moral pra Rafa, porque esse vídeo deu bastante trabalho. Então, a começar pelo Gordon Raya. Eu retirei o Kainan Duarte, porque quando eles lutaram, o Kainan ainda não era medalhista do ADCC. Eles lutaram em 2018 e o Kainan venceu o ADCC em 2019. Eu acrescentei o Gary Tono, que o Gordon Raya o venceu nas quartas de final do absoluto no ADCC 2019 e nesse mesmo ano o Gary Tono pegou terceiro na categoria. E eu transferi o Craig Jones para a parte do quarto lugar. Por quê? Ele e o Gordon Raya já se enfrentaram umas 2 vezes, só que ambas as vezes foram antes do Craig Jones ser medalhista. Mas ele já era quarto lugar. Então, com essas substituições, a contagem do Gordon ficou com 20 competidores contando com o quarto lugar e 18 competidores sem contar com o quarto lugar. Já o André Galvão, eu retirei o Davi Ramos, porque eles lutaram no World Pro, que era de kimono, mas nessa época o Davi Ramos já era medalhista do ADCC. Retirei o Jackson Souza, porque eles lutaram de kimono e nessa época o Jackson ainda não era medalhista do ADCC. Retirei o Keenan Cornelius, porque eles também lutaram de kimono, mas nessa época o Keenan já era medalhista do ADCC. Retirei também o Léo Nogueira, que da mesma forma lutaram de kimono, mas também já era medalhista do ADCC. Eu deixei o Márcio Cruz, o pé de pano, porque eles lutaram no Team Nationals. E eu não sei se esse campeonato era de kimono ou sem kimono. E o pé de pano, nessa época, já era medalhista da ADCC. Então, como eu não tenho certeza, eu preferi deixar. Retirei o Bochecha, porque a última vez que eles lutaram, o Bochecha ainda não era medalhista da ADCC. E eles lutaram também de kimono, que foi no PAN em 2013. Só que o PAN em 2013 aconteceu em março e o ADCC aconteceu em outubro. Retirei o Nino, porque eles lutaram de kimono, mas o Nino já era medalhista. Retirei o Orlando Sanches, que ainda não era medalhista da ADCC, e eles também lutaram de kimono em 2013. Tirei o Otávio Souza, porque eles lutaram de kimono em 2014, mas o Otávio já era medalhista. Retirei o Rafael Lovato, porque eles lutaram de kimono, mas o Lovato já era medalhista do ADCC. Tirei o Rodolfo Vieira, porque ele e o André Galvão lutaram no ADCC Trials em 2009 e o Galvão venceu. Só que o Rodolfo não era ainda medalhista do ADCC, ele estava no Trials. Eles lutaram umas 2 vezes depois, só que de kimono, e ambas as vezes o André Galvão perdeu. Retirei o Rustan, eles lutaram no Gui, mas o Rustan ainda não era medalhista do ADCC na época. E por fim, retirei o Tarsis. Ele já era medalhista do ADCC na época, mas eles lutaram de kimono. E com essa atualização, o Gordon Raya fica na frente, porque ele ficou com 20 competidores contando com o quarto lugar e 18 competidores sem contar com o quarto lugar. E o Galvão com 15 e 13. Ou seja, a alegação do Gordon Raya está correta sim. Isso se não considerar as lutas de kimono do André, o que na minha opinião não deve considerar. Mas e você? Você acha que tem que considerar ou não? Então deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigada, tudo de bom. Separei esses 2 videozinhos aqui pra você. Um é mostrando uma posição que o Gordon Raya faz e eu gosto muito. E a outra é falando sobre os resultados da ADCC Trials da Europa, o segundo, o último que aconteceu. Então se você não assistiu, assista porque eu recomendo.